Boa noite aos irmãos que nos assistem aqui pelo Facebook e o canal do YouTube do SEDAC Tubarão. É uma satisfação estarmos juntos em mais essa exposição doutrinária. E hoje o tema que nos traz é o capítulo 136 do livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. É um dos livros da coletânea denominada Fonte Viva e que traz para nós uma mensagem bastante importante sobre a nossa comunicação com o mundo espiritual, sobre aquilo que nos chega e aquilo que comumente é a nossa preocupação no intercâmbio com os nossos irmãos que estão na espiritualidade maior. Desde que o ser humano passou a viver em sociedade, nós percebemos um desejo muito grande de saber de coisas do futuro ou de conhecer aquilo que acontece após a morte do corpo físico. Com o advento da doutrina espírita, através da comunicabilidade com os espíritos, algo que sempre existiu desde a antiguidade, mas que a partir de 1857, com o advento da doutrina espírita, a codificação empreendida por Kardec, a comunicação com o mundo espiritual passou a ser trabalhada de modo sério e de maneira a realmente buscar aquilo que é relevante ser conhecido. Não para perguntas frívolas, não para sabermos simplesmente de coisas do futuro ou das questões corriqueiras da vida. E aí nós percebemos, muitas vezes, que aqueles que criticam a doutrina espírita falarem que Moisés, a seu turno, proibiu a comunicação com os espíritos, com os desencarnados. Nós sabemos que isso foi feito por Moisés, porque na época se consultavam os espíritos para motivos frívolos, para motivos irrelevantes, para saber de questões pequeninas da vida diária, para saber de questões relativas a dinheiro, a vida amorosa e a outras questões, e que não é a missão dos espíritos estarem fazendo isso por nós. A nossa comunicação deve ser algo voltado para a nobreza, para os bons fins. E isso existe. A todo momento, se sintonizados com o bem estamos, os espíritos superiores se comunicam conosco, a partir das boas inspirações. A serviço de Deus, nos trazem bons auspícios, boas ideias, bons sentimentos, inspirações para a caridade, para o bem, e também inspiram aqueles que fazem grandes descobertas científicas, por exemplo. Então, a comunicação acontece a todo momento. Tudo vai depender, da forma como nós estamos, como nós sintonizamos. Se os nossos pensamentos estão sempre voltados para as questões pequeninas da vida, para saber, enfim, do nosso futuro, o que vai acontecer, se vamos prosperar, por exemplo, materialmente, estaremos comunicando pelo viés do pensamento diretamente com aqueles que estão interessados também nas questões vulgares e não com os espíritos superiores. Estes, sim, se comunicam conosco pelas vias do sentimento, do pensamento, para nos inspirar coisas boas, para nos inspirar boas ideias, boas criações. Mas vamos, então, ao item 136 de Caminho, Verdade e Vida, denominado Coisas Terrestres e Celestiais. E Emmanuel sempre começa os seus capítulos com um pensamento, com uma parte do Evangelho, com uma indagação, enfim, com uma inspiração para o capítulo vindouro. E especialmente esse versículo que ele traz aqui, do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, Jesus diz o seguinte: se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes,
como crereis se vos falar das celestiais? Então, nós ainda estamos muito voltados para os pormenores da vida material. É o nosso emprego, os nossos relacionamentos, é o nosso êxito no trabalho, nos estudos, enfim. Quando, na verdade, embora essas questões sejam importantes e estamos na Terra para passar bem por elas, para passar por elas com aproveitamento, elas não são a razão da nossa existência. E aí, Emmanuel vai justamente trazer essa inquietação humana de, desde a antiguidade, querer consultar os espíritos, e por isso Moisés proibiu a seu turno essa comunicação, por questões menores, por questões frívolas, pequenininhas, por coisas que não têm importância real. No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Nós vamos perceber, no capítulo 10 do Livro dos Espíritos, que o mundo espiritual é operante, ou seja, os espíritos superiores estão constantemente ocupados no crescimento daqueles a quem assessoram. Recebendo ordens diretamente de Deus, eles cumprem a sua missão. Então, quando partimos para a vida espiritual no desejo de evolução, nós não permanecemos ociosos no descanso eterno. Sim, nós trabalhamos. Se nós pensarmos em Jesus, que desde sempre trabalha, e ele já disse isso, né? Meu pai trabalha até os dias de hoje e eu também. Maria trabalha em favor dos nossos irmãozinhos suicidas. E tantas entidades de escola que trabalham de forma árdua para o crescimento da humanidade. Então, como nós podemos querer receber informações sobre coisas pequeninas acerca da nossa vida aqui na Terra? Então, quando os espíritos conosco se comunicam, é para aquilo que é relevante. E há questões que ainda não estamos preparados. E aí nós temos, por meio da doutrina espírita, inúmeras obras que vão nos dizer o que acontece na vida espiritual. Nós continuamos não só vivos com a nossa personalidade, com o teor do nosso espírito, com aquilo que somos verdadeiramente, como também trabalhamos para o nosso crescimento. Por que não se fazem mais explícitos, diz Emmanuel, os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governos nos moldes terrestres? E aí nós temos obras como o Nosso Lar, que vão nos dar uma ideia muito clara do que é a vida, popularmente dizendo, do lado de lá. E de que forma as relações com a Terra acontecem. Quando uma mãe desencarna, por exemplo, ela continua velando pelos seus filhos, pelo esposo que deixou, enfim, por aqueles que amou. Então, não só permanecemos vivos, como também estamos sempre operando lá na erraticidade, na espiritualidade. E é importante pensar que os bons espíritos não se comunicarão conosco para questões, como já dissemos, pequeninas, para aquilo que, às vezes, ainda sob o jugo da carne, julgamos ser muito importante, mas que são coisas que podem ficar para depois. Indagam outros relativamente às razões, continua Emmanuel, pelas quais cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando, ou seja, popularizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. Irmãos, não tenhamos dúvida de que as boas invenções que procedem do gênio humano são inspiradas por
cientistas da espiritualidade amiga. Entretanto, os espíritos não estarão a nosso serviço para fazer aquilo que é a nossa parte. É nossa parte estudar, é nossa parte nos aperfeiçoarmos, é nossa parte, sobretudo, caminharmos com os próprios sapatos, ou seja, nos melhorarmos. Então, é claro que nós recebemos inspiração do alto. Entretanto, os espíritos superiores não farão o que é a nossa parte. E sim, eles se comunicam conosco a todo momento. Não somente por meio da psicografia de médiuns, né? Como o saudoso Chico, como o Divaldo Pereira Franco, que aos 90, quase 93 anos de idade, nos brindará daqui a pouquinho com uma obra nova, com coisas diferentes, com estudos, nos quais ele não para, desde que começou já na sua pós-adolescência a se dedicar à doutrina espírita. Então nós vemos que são irmãos que fazem a sua parte para que a espiritualidade os possa sintonizar e inspirar. E nós estamos sintonizados? E às vezes nós ouvimos, irmãos, preocupações. Ah, será que... Por que não há uma cura ainda para o câncer? Uma cura, assim, extremamente efetiva, né? Não tão agressiva quanto quimioterapia, quanto... Sabemos que já avançamos muito nessa missão. E que há irmãos, felizmente, curando o corpo físico dos cânceres. Entretanto, não é o momento de muitas vezes termos a cura de alguma moléstia ainda incurável. Não é o momento, ou ainda é necessário que nos dediquemos e estudemos ainda mais para que aí estejamos prontos. É necessário ainda que passemos por esses sofrimentos, por essas doenças, por essas dificuldades. Outro dia, ouvindo uma palestra de um irmão nosso, ele dizia que achou estranho, assim, que ingressou na doutrina espírita, ouvir que a doença depura o espírito, a doença do físico. Ficou até um pouco triste, disse, nossa, mas será que é isso mesmo? E nós sabemos que sim, que nenhuma doença, nenhuma moléstia nos ocorre por acaso. Ou é resultado da nossa imprevidência hoje, ou em épocas passadas, em vidas passadas, que marcaram o nosso perispírito e, consequentemente, o nosso corpo físico acabou por adoecer. Então, não esperemos dos espíritos informações bobas, frívolas, pequenas, porque eles estão a favor e a trabalho em uma missão de edificação da humanidade. Então, a comunicação com os espíritos sérios será sempre pelo motivo de edificar, e não por outro qualquer. É claro que, às vezes, diante de uma dificuldade, nos ocorre, né, num atendimento fraterno ou até num trabalho mediúnico de desobsessão, uma comunicação voltada para um irmão que esteja aflito com uma questão em sua casa, em seu trabalho, enfim. Mas aquilo que Deus e os bons espíritos a serviço dele julgam ser importantes. Então, confiemos na espiritualidade. Lá no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, nós temos lá as perguntas que se podem fazer aos espíritos. E Kardec vai justamente questionar o que é lícito perguntar. Ou seja, de que maneira nós podemos fazê-lo e quais os temas são recomendáveis. E os espíritos superiores são muito claros a Kardec, que os nossos irmãos a serviço do bem e que hoje se encontram na espiritualidade maior, estão justamente lá para nos esclarecer e nos inspirar em torno daquilo que é bom, justo, edificante para nós. E para aquilo que, sem dúvida, estivermos prontos para saber. São esses argumentos apressados, né? Ah, por que os espíritos não nos inspiram? Uma cura para o câncer, uma cura para o HIV, para a depressão, uma cura definitiva, enfim. E Emmanuel vai dizer que esses são argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno
das próprias criaturas terrenas, vejamos a quantidade de mensagens que temos para nos edificar. Num curso metódico de introdução a tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, o que viria a acontecer se esquecessem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? Então, os bons espíritos não estarão dizendo qual será o futuro da Marília. Então, o futuro da Marília será o que ela fizer no presente, não é? E aqui nos colocamos num exemplo justamente para pensarmos que os espíritos não aí estão para fazer a nossa parte. Então, é parte da ciência humana, que, claro, é inspirada pelo divino, buscar incessantemente tratamentos para as moléstias. Pensemos agora que estamos de frente para o mal chamado coronavírus, as vacinas que estão saindo. Sem dúvida nenhuma, irmãos, há uma inspiração do alto para que essas vacinas cheguem até nós. E torcemos, cheguem logo. Enfim, mas se ainda não chegou, tivemos que ter paciência, né? E ainda estamos à espera, no aguardo, né? É porque não é o momento. Então é necessário pesquisar mais, buscar mais, investigar mais e, sobretudo, estudar mais. Muitas vezes nós somos apressados e até, como disse Emmanuel, um tanto preguiçosos, querendo que os bons espíritos façam aquilo que é a nossa parte. Nós não podemos, eles estão para nos ajudar e não para trabalhar por nós. É necessário que compreenda o homem que Deus concede os auxílios e eles estão todos os dias. Não pensemos que numa ideia boa que temos no nosso trabalho, por exemplo, nós estamos sozinhos. Temos o nosso espírito guardião que nos inspira, se estamos com ele sintonizados, mas isso procede do alto. Nunca estamos sozinhos. Então, há esse espírito guardião, há aqueles amigos que fizemos na erradicidade, que lá estão para nos inspirar também. Mas precisamos fazer a nossa parte. Entretanto, apesar desses auxílios, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória, ou seja, nós somos obrigados a caminhar com os nossos sapatos. Ninguém pode caminhar por nós. Nós temos muito auxílio, muita ajuda, muitas bênçãos que procedem de Deus. Mas não nos é facultado a opção de ficarmos parados. E aí lembramos, lá dos tempos ainda da evangelização espírita, de uma historinha de um arado que ficou parado. E o que aconteceu com ele? Enferrujou. Mal podia ele vivia reclamando do trabalho, como é duro, a terra é dura, é pedregosa, eu me machuco. E aí, o lavrador, achando que o instrumento estava velhinho, deixou no canto do paiol. E o instrumento, o arado, agora poderei descansar. Durou pouco. Logo a ferrugem chegou. E ele ansiava por ser novamente instrumento de trabalho nas mãos do agricultor. Quando, numa inspiração, o agricultor resolveu resgatar o velho arado para que ele e o seu filho, que estava com um arado novo, pudessem cavar a terra e trabalhá-la para o plantio e a consequente colheita. E o arado ficou extremamente feliz por poder voltar ao trabalho. Nunca mais reclamou dele, temendo a ferrugem. E é isso que devemos temer. Nós não devemos achar que, é claro, o descanso do corpo físico é necessário, o repouso, uma noite bem dormida, uma vida regrada. Entretanto, não estamos aqui para descansar e nem a passeio. Estamos aqui para trabalhar e estudar, trabalhar e nos edificar no bem. A grande tarefa do mundo espiritual, finaliza Emmanuel, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos
sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Então, tenhamos atenção no que a abençoada doutrina espírita nos traz. Tenhamos atenção a um compêndio maravilhoso chamado Evangelho, que é o guia que nós necessitamos para a vida diária, para todos os momentos. Não esperemos dos espíritos superiores revelações incautas sobre o nosso futuro. O nosso futuro será aquilo que hoje plantarmos, no presente, que é o único tempo da vida no qual nós podemos atuar. É o único tempo que dominamos, porque o passado já foi, o futuro ainda não veio. Então, trabalhemos hoje. Estejamos atentos àquilo que nós recebemos. As coisas celestiais, das quais nos fala Emmanuel no capítulo 136 de Caminho, Verdade e Vida, também cumprindo os nossos deveres terrestres. Os bons pensamentos sempre procedem do alto. Estejamos, então, sintonizados com a espiritualidade amiga para que recebamos boas ideias, boas intuições, mas que esse não seja o objetivo da nossa vida, ou seja, ficar esperando que as ideias venham do alto, mas que nós trabalhemos porque elas virão quando bem sintonizados estivermos. Então, eu estava aqui lembrando, só para nós encerrarmos, de uma passagem do filme Divaldo, Mensageiro da Paz, que assisti recentemente, e uma passagem que Divaldo foi para uma palestra, ele, jovenzinho ainda, bem mal preparado, vamos dizer assim, não tinha estudado muito, e ficou esperando que as ideias procedessem do alto. Quando que Humberto de Campos botou a mão no ombro dele e disse: hoje eu vou lhe ajudar, mas daqui em diante se prepare, porque nem sempre eu vou estar aqui. Em outros momentos eu vou estar ocupado com outros trabalhos. Sim, porque, como dissemos no início dessa exposição, irmãos, os espíritos de escola se ocupam com muitas outras coisas. Nós não podemos ter a pretensão e a ingenuidade de acharmos que eles estarão a nosso serviço. Sim, eles nos inspiram, sim, eles olham por nós. Entretanto, não podem caminhar com os nossos sapatos. Os nossos sapatos são nossos. E nós devemos com eles caminhar sempre, tendo a certeza de contar com a ajuda divina. Então, lembrei dessa história para nós pensarmos na importância de estarmos preparados, de sempre fazer aquilo que nos cabe, de sempre realmente nos esmerarmos para que as coisas deem certo e para que tenhamos, através de bons pensamentos, boas intenções, bons sentimentos, a real sintonia com a espiritualidade amiga. Rogamos a Jesus que nos abençoe, agradeço o carinho e o tempo dos irmãos em estarem conosco, que Jesus nos abençoe e que nesse restante de semana que ainda temos, possamos, hoje ainda é apenas terça-feira, possamos usufruir das bênçãos que jorram do alto para nós, mas que possamos caminhar adequadamente com as ferramentas que temos, e as temos. Muito obrigada, que assim seja.